Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Neste estudo de hoje, estarei falando sobre Hamas e Israel. E estarei falando sobre o que os profetas nos falam que Israel tem que fazer. Nestes últimos dias, nós podemos ver que na mídia está saindo a notícia que o grupo terrorista Hamas atacou a Israel. Várias pessoas foram mortas por causa do conflito de Hamas e Israel. Contudo, você consegue enxergar pela Bíblia o que Israel tem que fazer? Você entende o que o Hamas ele está fazendo? Neste estudo, você poderá entender o que Israel tem que fazer. Veja que eu irei entrar no estudo dos profetas, e um dos profetas que eu vou falar neste estudo é sobre o que Jeremias vai nos falar, porque ele é um dos profetas que vai falar a respeito do que Israel tem que fazer e do quão Israel se desviou do Senhor Deus. A situação espiritual de Israel, ela não está boa. Eles não se atentam para o Messias e por esta causa estão sofrendo e vão sofrer ainda mais no futuro. Eles rejeitam o braço do Senhor. O braço de Deus é Cristo, de maneira que eles confiam na força do próprio braço de carne deles. Veja que Israel, ela tem a arma chamada de Iron Dome, que significa domo de ferro. Basicamente, quando um foguete rival é detectado pelo radar, o centro de controle ele recebe um aviso, calcula a trajetória e o possível ponto de impacto. Se o local for uma área habitada, o sistema lança um míssil programado para explodir perto do projétil considerado invasor, causando a sua destruição imediata. Então, a gente pode ver que Israel, ela confia na força do próprio braço que ela tem. Ela não confia na força do Senhor Deus. É claro que quando acontece algum ataque contra uma determinada nação, é lógico que não é bom ficar parado. Contudo, Israel, ela põe a sua confiança nestas coisas e não confia no Senhor Deus. Não se atenta para o Santo de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles permanecem na incredulidade de seus corações. Nota-se que Deus já poderia ter acabado com o grupo terrorista do Hamas, que é o grupo terrorista islâmico. Porém, como Israel não dá ouvidos à voz de Deus, o Hamas continua atacando o povo de Israel. No entanto, sabemos que, pelas palavras do Senhor, Deus ele não rejeitou a Israel. Embora os judeus tenham rejeitado o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ama eles. Mas se eles não se atentam para o Senhor, eles continuarão a serem atacados. O Hamas, ele é um grupo islâmico e eles se manifestam contra os judeus, como podemos ver nas notícias. Pois desde a antiguidade, meus irmãos, os filhos de Ismael mostram ódio contra os judeus. O Alcorão, que é o livro do islamismo, exige que os que não seguem a religião deles venham a ser combatidos, venham a ser mortos, pessoal. E exige que judeus e cristãos, os quais não seguem o islamismo, venham a ser mortos. Sabemos que, pelos estudos do canal, o anticristo será islâmico e ele virá de Mossul, que é uma das cidades que fica ao norte do atual Iraque. Mas o que Israel lhe tem que fazer? Os judeus têm que se atentar para o que a Torá, a lei de Deus, está falando. Eles têm que enxergar o Messias através das Escrituras. Mas, infelizmente, existem ensinos lá em Israel, os quais fazem com que o povo não enxergue Jesus sendo o Messias. Um dos ensinos que fazem com que os judeus não se atentem para Jesus Cristo é o Talmud. O Talmud nega Jesus como Messias. O Talmud é um livro composto
pelos sermões, debates e discursos entre rabinos, líderes da religião judaica. O Talmud tem a reputação de ser uma Torá oral para os judeus. O Talmud é um conjunto de livros, e neste livro vai aparecer os chamados sábios do povo, debatendo entre si. Repare que, basicamente, para os judeus, o Talmud explica as palavras de Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia. Veja que o Talmud, ele é um livro que acrescenta leis sobre a lei de Moisés. Moisés, ele havia dito: não acrescentem nada às palavras de Deus. Só que o que o Talmud faz? O Talmud, ele acrescenta palavras e leis sobre a lei de Moisés. O Talmud não aceita que Jesus é o Messias de Israel. O Talmud diz que Jesus Cristo foi morto porque praticou feitiçaria e que Jesus era um incitador à adoração aos ídolos. E no próprio livro do Talmud também vai falar sobre a questão de lavar as mãos antes de beber água, porque se a pessoa ela não lava a mão antes de beber água, ela seria desobediente às palavras dos sábios do povo. Então, a gente pode ver que isso é lei acrescentado sobre o que Moisés falou. Em uma das passagens dos evangelhos, a gente pode ver que no evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo ele repreendeu os fariseus. E por isso o Senhor Jesus Cristo disse que eles seguiam a tradição dos homens. Os fariseus, eles estavam seguindo a tradição dos homens e não a lei de Moisés. E por esta causa, o Senhor Jesus Cristo, ele pegou um dos textos de Isaías e citou na sua fala: este povo honra o Senhor com seus próprios lábios, mas o coração deles está longe de Deus. Nota-se que o Talmud, ele rejeita ao Senhor Jesus Cristo e fala sobre a lei de lavar as mãos, a qual Jesus repreendeu os fariseus, porque isso é tradição de homens e não o que Moisés falou. E esse Talmud, meus irmãos, ele está lá na terra de Israel e vários judeus estão seguindo o que o Talmud está falando. E por isso, eles não aceitam que Jesus é um Messias Salvador. Entenda que Israel não está se atentando para o que a lei, salmos e profetas estão nos falando, mas estão se atentando para as tradições de homens. Satanás, ele levantou homens com o propósito de desviarem Israel do caminho de Cristo. Os profetas já haviam falado a respeito da incredulidade de Israel, e um destes profetas é o profeta Jeremias. Neste estudo, estarei falando sobre o que Jeremias profetizou a respeito do tempo atual e do que irá acontecer no futuro. Observe que o Talmud, ele é um livro maldito e ainda ele é chamado de Torá oral. E isso é colocar as palavras do Talmud acima das palavras de Moisés, porque as palavras de Moisés é a verdadeira Torá de Deus, meus irmãos. O Talmud, ele não pode ser chamado de Torá de Deus, meus irmãos, porque ele é leis acrescentados sobre aquilo que Moisés falou. Porque o Talmud é mandamentos de homens desviados da verdade. Devemos orar pela paz de Jerusalém? Algumas pessoas elas podem fazer essa pergunta. Devemos orar pela paz em Jerusalém? Sim, de fato, devemos orar pela paz em Jerusalém, conforme disse em Salmos: orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, porque só haverá paz no mundo quando houver paz em Jerusalém. E isso está sendo anunciado pelo reinado de Salomão, onde Jerusalém se tornou rainha, de modo que havia paz em Jerusalém. E por isso havia paz no mundo, porque o reino de Salomão é uma figura do reino de Cristo. Isso é algo bem interessante que vem da parte de Deus. Mas agora vamos entrar no que os profetas estão falando. Vamos ver o que Jeremias vai nos falar. No capítulo 6 de Jeremias, verso 1, verso 10 ao 11, verso 16 ao 19, versículo 26, vai nos falar o seguinte: fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Araquém, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A quem falarei
e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derrama-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, e vejam, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: estejam atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouçam, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te da cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre vocês. Quando a gente vai agora para o livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 20, nós podemos ver que o profeta ele vai falar o seguinte: assim diz o Senhor, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vocês, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Quando a gente viu ali no livro do profeta Jeremias, nós podemos ver que o profeta profetizou no seu tempo o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Porém, as profecias que Jeremias anunciou também podem servir para o futuro, meus irmãos. Veja que Nabucodonosor, ele veio do norte e invadiu a terra de Israel. No entanto, se a gente pegar o que Joel falou e o que Jeremias falou e unir, somar o que estes profetas falaram sobre o exército do norte e os trazer para um contexto profético, a gente pode ver que Joel ele está falando do futuro, meus irmãos. E Jeremias ele também está falando do futuro, porque o exército do norte se refere ao anticristo e ao seu exército, que virá do norte, como profetizou o profeta Joel, para destruir a terra de Jerusalém. Repare que o anticristo, no futuro, meus irmãos, ele irá invadir a terra de Jerusalém, conforme disse o profeta Zacarias no capítulo 14. Porém, no capítulo 12, o profeta afirma que o restante do povo de Israel, esse remanescente, irá receber o Espírito Santo na volta de Cristo. E para provar que Jeremias ele está falando realmente do futuro, o profeta fala que eles irão prantear como por um filho único. E esse filho único é o Messias, Jesus. Porquanto quando Cristo voltar, os judeus irão olhar para Jesus Cristo. E isso está de acordo com o que Zacarias falou no capítulo 12 de seu livro. E por isso, Cristo irá destruir o exército que vem do norte. E esse exército que vem do norte é o exército do anticristo. De maneira que quando Cristo destruir o exército do anticristo, subirá mau cheiro dos cadáveres dos inimigos de Deus, como está escrito em Ezequiel no capítulo 38 e 39. Uma coisa interessante que podemos ver em Jeremias é que o Senhor diz que colocou atalaias para avisar o povo. Contudo, o povo não ouviu o som da trombeta. O que isso significa? Veja que ouvir o som da trombeta é ouvir a voz dos profetas. A palavra atalaia, ela significa vigilante, aquele que vigia. Os profetas são chamados de atalaias do Senhor. Contudo, essa parte que o Senhor diz que colocou atalaias para eles e eles não ouviram o que os atalaias têm para dizer, isso serve para o futuro também, visto que os atalaias do tempo do fim são as duas testemunhas do Senhor que tocarão trombetas em Israel. Veja que
Antes de Cristo voltar, vai vir as duas testemunhas para a terra de Jerusalém, que é uma parte de judeus e de pessoas que não são judeus, mas que todos estes têm fé em Cristo. E eles estarão na terra de Jerusalém, profetizando como anunciou o profeta Zacarias no capítulo 4, meus irmãos. Contudo, a gente pode ver que alguns judeus não irão dar ouvidos à voz dos profetas de Deus, as duas testemunhas, e nem darão ouvidos ao que os profetas do Antigo Testamento estão falando. Eles são incircuncisos de ouvidos, eles não aceitam o bom caminho que é Cristo. Nos dias atuais, a gente vê que os judeus, a maioria deles, são incircuncisos de ouvidos. Eles não aceitam o bom caminho que é o Senhor Jesus Cristo, o qual concede descanso para as almas. E por este motivo, Israel será punida por causa da rebeldia. O exército do norte, que é o exército do anticristo, irá invadir a Jerusalém. A terra de Israel, ela vai ser invadida pelo anticristo, porque eles rejeitaram o Messias. Porém, Jerusalém, ela não será destruída totalmente, pois Deus irá restaurar a terra de Israel, de modo que Jesus irá reinar em Jerusalém. E por isso Jerusalém será joia de glória no meio da terra. Quando a gente vai agora no capítulo 8 do profeta Jeremias, nos versos 4 ao 10, nós podemos ver que o Senhor vai falar o seguinte: diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer o voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei de Deus está conosco? Porque, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, o profeta fala sobre a falsa pena dos escribas, a qual existiria no futuro, meus irmãos, e ela existe hoje. Perceba que essa falsa pena existia no tempo de Jesus e também ela existe no nosso tempo. Perceba que o profeta diz que o povo de Jerusalém se desvia, apostatando, afastando-se do Senhor, porquanto eles estão persistindo no engano e não querem retornar para Deus, visto que não conhecem o juízo, a justiça de Deus. Veja que Israel permanece no engano porque eles aceitam a falsa pena dos escribas. A falsa pena dos escribas impede o povo de acreditar no Messias verdadeiro de Israel, em razão de que não estão se atentando para as palavras dos profetas, mas estão se atentando para as palavras mentirosas dos escribas. Entenda que, embora Jeremias estivesse falando isso na sua época, isso também serve para os dias atuais, meus irmãos, pelo fato de que existem ensinos os quais fazem com que o povo de Israel se desviem do Messias Salvador. E um destes ensinos é o Talmud, que nega os profetas, a lei de Moisés e os salmos. E se eles negam a lei de Moisés, os profetas e os salmos, eles negam o Messias, porque a lei de Moisés, os salmos e os profetas falam a respeito de Jesus. Os escribas, eles são chamados de sábios do povo.
Eles, naquele tempo, e até mesmo hoje, nos dias atuais, os mestres de Israel, os quais fazem com que Israel se afastem de Deus, eles são pessoas consideradas sábias pelo povo. Contudo, Deus está dizendo que eles convertem a lei de Deus em mentira, criando assim a falsa pena. E por isso Deus fala: que sabedoria é essa que eles têm? Repare que a falsa pena dos dias atuais é o Talmud, que é a mentira e é algo sem a sabedoria de Deus. Nos versos 11 ao 12 de Jeremias, no capítulo 8, vai nos falar o seguinte: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor Deus. Veja que os sábios do povo, eles dizem paz, paz. A palavra paz no hebraico é shalom, quando na verdade não há shalom. Veja que eles serão envergonhados. Em Jeremias, no capítulo 8, verso 15 e 17, vai nos falar o seguinte: espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Porque eis que envio para entre vocês serpentes áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor Deus. Veja que o Senhor, por intermédio de Jeremias, diz que enviará serpentes entre os judeus. Repare que as palavras que Deus usa é algo bem revelador, pois o Senhor diz que envia serpentes entre Israel. E por que o Senhor falou isso? Veja que o Senhor diz isso nessas palavras, pois no passado Israel foi mordida por serpentes, pelo fato de terem rejeitado o pão do céu. Porém, Moisés fez uma serpente, e todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze seria curado. Veja que essa serpente de bronze, ela está prefigurando o Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos cura do pecado e nos traz a paz de Deus, visto que Jesus é o verdadeiro Shalom, é a verdadeira paz de Israel. Contudo, muitos judeus não olharão para a obra de Jesus e por isso serão castigados pelas serpentes, que são os inimigos deles. Portanto, o Talmud, ele é um livro maldito, o qual foi criado para afastar os judeus das palavras da lei, salmos e profetas. E por isso Israel está passando por essa situação difícil. Hoje, o Hamas está atacando a Israel, da maneira como vocês viram nos noticiários. Contudo, no futuro, o anticristo, juntamente com as nações, irão invadir a terra de Israel, conforme disse o profeta Zacarias no capítulo 14, onde o profeta vai dizer que a cidade de Jerusalém será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para a prisão. O que Israel tem que fazer é se atentar para as palavras dos profetas, rejeitando as tradições dos homens para alcançar misericórdia. O Senhor sabe que nem todos irão fazer isso. Por isso, os castigos virão para Israel, porque Israel, infelizmente, não aceita Jesus Cristo sendo o Messias de Israel. Essa foi a parte 1 sobre o assunto do conflito entre Israel e Hamas e do que Israel tem que fazer. No próximo estudo, se Deus permitir, estarei usando o outro profeta, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele vai falar a respeito da incredulidade dos judeus e ele vai falar também a respeito do anticristo. Tanto Isaías como o profeta Abacuque vai falar sobre o anticristo. E isso é algo muito maravilhoso da parte do Senhor, as revelações que provém de Deus. Que Deus abençoe aqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus. Amém.